One Story 32. Otoniel, Débora, Barak, Eude e Gideão. Juízes, capítulos 1 a 8. As palavras finais de Moisés em Deuteronômio, repetidas inúmeras vezes, foram estas: considere a palavra de Deus como a sua própria vida. Esse chamado para viver pela palavra de Deus foi repetido novamente em Josué. Agora, em Juízes, começamos a ver se o povo de Deus manterá essa palavra em seu coração e viverá segundo ela. Ao longo do livro de Josué, aprendemos: para viver como o povo de Deus na terra de Deus, precisamos tratar a palavra de Deus como vida, obedecer de acordo com essa palavra, não pecar, de acordo com essa palavra, orar e se comunicar com Deus, de acordo com essa palavra, e avançar em fé, confiando nessa palavra. Canaã não é o deserto. Eles já estavam na terra. O povo de Deus já havia recebido tudo. Mas no momento em que deixaram de enxergar dessa forma, quando levantaram os olhos e olharam ao redor, começaram sua queda para a miséria. O Senhor estava com eles, mas eles não conseguiram expulsar os inimigos. O livro de Juízes começa repetindo parcialmente o fim de Josué. Começa assim: depois da morte de Josué, as tribos que ainda não haviam travado as últimas batalhas por sua porção da terra, 7 delas, agora começam a lutar, incluindo a tribo de Judá e a casa de José. Mesmo que Israel já tivesse obtido vantagem sob a liderança de Josué, a verdadeira questão agora era esta: será que eles destruiriam completamente os cananeus, como Deus havia ordenado? Mas, assim como vimos no livro de Josué, eles não cumpriram a destruição total. A Escritura diz: o Senhor estava com eles, mas Israel não expulsou os cananeus. A tribo de Simeão se juntou a Judá na batalha, mas Judá não conseguiu expulsar os povos dos vales por causa dos carros de ferro. A tribo de Dan foi empurrada para trás, e Issacar nem é mencionada. O fracasso de Israel em expulsar os cananeus não foi principalmente por falta de força. Foi uma questão de coração. Caleb, um homem idoso, expulsou os povos da região montanhosa. Mesmo com a ordem clara de Deus na fase final da conquista: destruam completamente e expulsem. O povo hesitou. Por quê? Porque agora estavam em Canaã. E pensaram: talvez seja útil manter alguns cananeus por perto. Eles forçaram os cananeus restantes à escravidão. Eles serão espinhos em seu lado e laços para vocês. Com base nos capítulos finais de Josué e nos capítulos iniciais de Juízes, o anjo do Senhor aparece em Boquim e transmite um aviso a Israel. Primeiro, nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Deus foi fiel às suas promessas. Segundo, mas vocês não obedeceram à minha voz. Os israelitas fizeram alianças com os cananeus e não derrubaram os seus altares. Terceiro, por isso, não os expulsarei diante de vocês. Eles serão espinhos nos seus lados, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O povo levantou sua voz e chorou. Quando o povo ouviu as palavras do anjo do Senhor, chorou em voz alta. Por que choraram? Foi porque estavam entristecidos por terem ferido o coração de Deus. De forma alguma. Eles choraram porque estavam com medo dos problemas que estavam prestes a enfrentar. Eram o povo de Deus por identidade, mas suas vidas ainda estavam longe de serem vidas de um povo de Deus. E agora começa o completo sobe e desce do livro de Juízes. As palavras finais deixadas por Josué são respondidas aqui. E também toda aquela geração foi reunida a seus pais. E outra geração surgiu depois deles, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Israel abandonou o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração do deserto morreu em Canaã. E a geração seguinte, que cresceu em Canaã, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles abandonaram o Senhor, que os tirou do Egito, e começaram a servir os deuses ao redor. Os Baalins e as Astarotes. Baal era o chamado deus da fertilidade, e Astarote era a consorte de Baal. Dizer que serviram os Baalins significa que adoraram qualquer deus que prometesse prosperidade. Esses deuses controlavam a chuva, o fator mais importante numa sociedade agrícola como a de Canaã. É o que já vimos em Josué,
idolatria enraizada na realidade. Provavelmente, os cananeus diziam a Israel: Nós sabemos que o Deus de vocês é forte na guerra, mas aqui é Canaã. Nesta terra, quem manda são os nossos deuses, os deuses da agricultura. Vocês precisam servir aos deuses desta terra para sobreviver aqui. Por isso, Deus havia dito: Nas cidades dessas nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, vocês não deixarão com vida nada que respire, para que não lhes ensinem a praticar todas as abominações que fizeram aos seus deuses, levando vocês a pecar contra o Senhor, o seu Deus. Mas Israel rejeitou a Deus. E assim Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor era contra eles. O sofrimento deles aumentou. Deus disciplinou seu povo para que viessem a saber: Canaã não é o lar deles. Canaã não é onde o coração deles deve estar. Não os expulsarei mais. Não foi por falta de poder que Deus deixou de expulsar os cananeus. Foi porque seu povo já não queria que fossem expulsos. Os israelitas estavam se tornando cananeus rápido. Mesmo tendo ouvido as histórias como Deus libertou seus antepassados do Egito, como abriu o Mar Vermelho, como o sustentou no deserto, como conquistou Canaã, os olhos deles agora estavam fixos em Baal, o Deus da prosperidade, e no poder dos carros de ferro. E mesmo quando Deus levantava juízes para livrá-los, eles não voltavam de fato para ele. Sempre que experimentavam alívio, tornavam a buscar outros deuses, adorando-os como adúlteros que correm atrás de amantes. Quando eram oprimidos e esmagados, clamavam. Mas não era um clamor de verdadeiro arrependimento por terem ferido o coração de Deus. Era um clamor por livramento da dor. E, ainda assim, Deus teve compaixão. Ele levantou juízes para salvá-los, embora a salvação fosse sempre temporária. Por fim, Deus disse: Esta nação violou a aliança que ordenei a seus antepassados e não deu ouvidos à minha voz. Não expulsarei mais nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. As nações que permaneceram se tornariam uma prova para ver se Israel seguiria ou não os caminhos do Senhor. O padrão de Juízes. O livro de Juízes revela um padrão repetido na história de Israel. Um padrão que destaca 5 etapas. O povo peca contra o Senhor. Mas esse pecado não é apenas quebrar regras. Revela a recusa em reconhecer que só Deus é Deus. E a verdade é esta: pecadores não conseguem, de fato, aceitar Deus. Deus disciplina seu povo. Mas sua disciplina não vem de ira. É um ato de amor. Seu juízo visa moldá-los como seu povo. O povo clama. Mas seus clamores não nascem de arrependimento genuíno. Eles clamam por causa do sofrimento, não porque feriram o coração de Deus. Deus ouve o clamor e levanta um libertador. Por compaixão, ele envia um juiz para resgatá-los. Mas esse resgate é sempre temporário. A verdadeira, eterna salvação virá somente por meio do Messias prometido. Além disso, esse resgate é parcial. Algumas tribos são livradas, enquanto outras ainda sofrem. E os próprios juízes, ainda que usados por Deus, não são salvadores verdadeiros. Foram instrumentos temporários, não redentores eternos. O povo desfruta de paz, mas volta ao pecado. Embora a paz nunca tivesse sido planejada como permanente, eles presumiram que duraria. E, em vez de voltar-se para Deus, voltaram-se para o mundo. Pecaram novamente. Mais tarde, Pedro escreveria sobre gente assim: O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca, logo depois de lavada, volta a revolver-se no lamaçal. Canaã deveria ser a terra onde o Deus fiel habita com um povo fiel. Mas tornou-se um lugar onde as pessoas corriam atrás de deuses que elas mesmas criavam, rejeitando Deus repetidas vezes e recebendo juízo repetidas vezes. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Deus sabia, antes mesmo da criação, como o seu povo viveria em Canaã. Por isso, antes mesmo da criação, ele preparou o caminho da salvação. Deus deseja que seu povo considere sua palavra como vida. Obedeça com base na sua palavra. Não peque com base na sua palavra. Ore com base na sua palavra. E avance em fé, confiando na sua palavra.
Mas Deus também sabia que eles não quereriam e não conseguiriam. Eles desejaram uma Canaã sem Deus. Não queriam uma terra onde Deus é rei e eles são seu povo. Queriam um lugar onde eles mesmos fossem reis. É por isso que Israel precisa ser visto como uma só pessoa. Embora muitos tenham morrido e muitos ainda morram, ainda é a história de uma pessoa, Jacó. Neste ponto da história, Israel é como Jacó, depois de enganar a Deus e a seu pai Isaque. Agora vivendo confortavelmente na casa de Labão com Raquel, à beira de entrar na dolorosa estação da disciplina de Deus. Eles fizeram o que era mal. Foram vendidos, clamaram, e foram libertados. Os israelitas viviam entre os cananeus, o próprio povo que haviam falhado em expulsar. Casaram-se com eles, deram seus filhos e filhas, e aos poucos tornaram-se um com eles. Por fim, adoraram seus deuses. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram o Senhor, seu Deus. Serviram os Baalins e as Azerotes. Adoraram qualquer deus que prometesse prosperidade. Baal era o deus da fertilidade. Azerá, mãe de Baal, era a deusa do crescimento. E então, o Senhor vendeu seu povo, seus próprios filhos, às mãos do rei Cusã-Risataim da Mesopotâmia. Depois de 8 anos de sofrimento, o povo clamou ao Senhor. E o Senhor levantou Otniel, sobrinho de Caleb, para libertá-los. O nome Otniel significa força de Deus. Foi o próprio Deus quem os libertou. Por causa do clamor do povo, Deus entregou Cusã-Risataim nas mãos de Otniel, e Israel teve paz por 40 anos. Mais uma vez, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, para se levantar contra Israel. Depois de 18 anos de sofrimento, os israelitas clamaram novamente. E Deus levantou Eude, um homem canhoto da tribo de Benjamim, para salvá-los. Mas canhoto aqui não significa que era habilidoso com a esquerda, provavelmente, ele não podia usar a mão direita. Era fraco e não chamava atenção, tanto que ninguém suspeitou quando escondeu uma espada de 45 centímetros para se aproximar do rei. Mais uma vez, por causa do clamor do povo, o Senhor entregou Moabe nas mãos de Israel, e eles tiveram paz por 80 anos. Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Dessa vez, o Senhor vendeu seu povo às mãos de Jabim, rei de Canaã. Eles sofreram sob ele por 20 anos. Então clamaram novamente, e Deus levantou Débora e Baraque para libertá-los. Por causa do clamor do povo, Deus entregou o poderoso exército de Sísera, com seus 900 carros de ferro, nas mãos de Débora. Os israelitas triunfaram, e o rei de Canaã foi destruído. Débora e Baraque cantaram, dizendo: As estrelas lutaram desde os céus, o ribeiro de Quizon os arrastou. Foi o próprio Deus quem lutou por eles. O rio Quizon transbordou, e os 900 carros de ferro, verdadeiros tanques da época, tornaram-se inúteis. E assim Israel teve paz novamente por 40 anos. Vocês não deram ouvidos à minha voz. Mais uma vez, Israel fez o que era mal. O Senhor entregou seus filhos nas mãos dos midianitas por 7 anos. Depois que o sofrimento se tornou extremo, o povo clamou ao Senhor. Dessa vez, Deus primeiro enviou um profeta para dizer: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu os tirei do Egito. Eu os livrei da escravidão e das mãos dos opressores. Expulsei os inimigos e lhes dei a terra deles. Eu disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não temam os deuses dos amorreus. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Gideão não era um guerreiro valente. O anjo do Senhor encontrou Gideão malhando trigo em segredo, escondido num lagar, com medo dos midianitas. Quando o anjo o chamou de guerreiro valente, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os milagres de que nossos pais falaram, de como Deus nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A verdade é, tudo isso havia acontecido porque Israel tinha feito o que era mal. Mas Gideão estava reclamando: Se Deus está mesmo conosco, por que está tudo dando errado? A atitude de Gideão contrasta fortemente com a de Neemias e Daniel, que reconheceram o pecado.
Gideão não era corajoso. Ele não era cheio de fé. Ele foi simplesmente chamado de guerreiro valente pelo anjo do Senhor. Ele pediu um sinal, e mesmo quando recebeu um, continuou com medo. Então o Senhor disse: Paz seja contigo. Não temas. Deus mandou derrubar o altar de Baal e cortar o poste de Azerá. E Gideão fez isso à noite, porque tinha medo. Deus não escolheu Gideão porque ele era um grande guerreiro. Assim como Acã representou o pecado de Israel, Gideão agora representa o povo medroso e sem fé. Deus usaria Gideão para mostrar que a vitória vinha de Deus, não de Gideão. A Escritura diz: Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, deixando claro mais uma vez, não era o poder de Gideão. Mesmo assim, Gideão pediu mais sinais, primeiro com o velo de lã, e de novo antes da batalha. E só então ele foi à guerra, e venceu. Os 300 restantes não eram guerreiros. Quando Gideão reuniu o povo para a guerra contra Midian, o Senhor lhe disse: O povo que está com você é numeroso demais para que eu entregue Midian em suas mãos. Caso contrário, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me salvou. Então Deus disse: Quem estiver com medo e tremendo, que volte para casa. E 22.000 voltaram. Apenas 10.000 permaneceram. Gideão havia reunido originalmente 32.000 homens. Mesmo com 32.000, eles não tinham chance real de vitória. Mas Deus queria que seu povo encarasse de frente a realidade da própria impotência. Restaram 10.000. Mas Deus disse: Ainda são muitos. Então mandou Gideão levá-los até a água para um teste. Aqueles que lamberam a água como cães, abaixando a cabeça para beber, foram separados dos que se ajoelharam e levaram a água à boca com as mãos. Deus escolheu os 300 que beberam com as mãos. Os demais foram enviados de volta para casa. E aqui, precisamos entender quem eram esses 300. Naquela época, os soldados não eram militares profissionais, eram voluntários. Eles vinham quando a trombeta soava, esperando pelas recompensas da guerra. Entre eles, talvez houvesse alguns valentes, mas a maioria era sem treinamento e sem disciplina. Os 22.000 que voltaram no primeiro chamado eram os verdadeiramente aterrorizados. Dos 10.000 que permaneceram, 9.700 estavam pelo menos dispostos a lutar. Eles não tiveram medo de abaixar a cabeça e beber a água, sem se preocupar. Mas os 300 eram diferentes. Mesmo sem nenhum inimigo à vista, eles se ajoelharam, beberam com cautela das mãos, observando o entorno. Esses eram os que tinham tanto medo que nem coragem tiveram para voltar para casa. E foram esses que Deus escolheu para lutar a guerra. Trombetas, cantaros vátsios e tocas. A esses 300, mais Gideão, o Senhor não deu armas convencionais. Em vez disso, mandou que levassem trombetas, cântaros vazios e tochas. Eles já eram fracos em número. Agora, não tinham armas. Mas essa guerra não era sobre estratégia militar. Era uma guerra onde Deus mesmo precisava ser revelado. Deus mandou Gideão tocar a trombeta. Tocar uma trombeta na batalha era revelar sua posição ao inimigo. Com tão poucos homens e sem armas de verdade, tocar a trombeta era se expor à morte. Mas esse toque era uma declaração de fé, um clamor pela ajuda de Deus. E nem eram as trombetas de prata que Deus havia ordenado para a guerra. Eram chifres de carneiro, o mesmo tipo usado em tempos de paz. O mesmo tipo usado em Jericó, quando Deus derrubou os muros sem espada. Depois, eles quebraram os cântaros vazios. Os cântaros vazios representavam a condição de Israel. O povo de Deus não tinha nada a oferecer. Eram vasos quebrados, e precisavam ser quebrados. A tocha representava o próprio Deus, sua aliança. Mesmo pessoas que nada têm, se dependerem de Deus, verão a vitória dele em sua guerra. E assim Israel venceu. Não porque derrotaram seus inimigos, mas porque Deus não os entregou aos inimigos, ele entregou os inimigos a Israel. E mais uma vez, houve paz na terra por 40 anos. Governe sobre nós, você, seu filho e seu neto. Todos sabiam, Gideão sabia, os 300 sabiam, e todo Israel sabia. Essa vitória não foi por causa de homens. Mas então o povo,
disse a Gideão: Você nos libertou das mãos de Midian. Governe sobre nós você, seu filho e seu neto. Queriam torná-lo rei. Mesmo tendo visto aquela vitória impossível com trombetas, cântaros e tochas, mesmo sendo algo sem sentido militar, ainda assim disseram: Você nos salvou. Esse é o mal da humanidade, transformar uma pessoa visível em um ídolo. E Gideão acrescenta mal ao mal. Ele diz: Não governarei sobre vocês. O Senhor governará sobre vocês. Mas seu coração dizia outra coisa. Ele pediu brincos de ouro e fez um éfode, mas não o colocou em Siló, onde estava a arca da aliança. Colocou-o em sua própria cidade natal, onde era honrado como rei. E Israel fez o que já se esperava. Adoraram o éfode e a casa de Gideão como ídolos. Isso se tornou uma armadilha para Gideão e para todo Israel. Gideão viveu como rei. Teve muitas esposas e 70 filhos. E numa cidade chamada Siquém, teve uma concubina que lhe deu um filho, e ele o chamou de Abimeleque, que significa meu pai é rei. No fim, as Escrituras dizem: O povo de Israel não se lembrou do Senhor, seu Deus, que os havia libertado das mãos de todos os seus inimigos, e também não mostrou lealdade à casa de Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Rebeliou, Gero rebeliou. Maldade dá à luz mais maldade. As pessoas dizem: Sejamos guerreiros como Gideão. Dizem: Tudo o que precisamos são 300 homens corajosos. E, ao fazerem isso, procuram por homens em vez de procurarem por Deus. Mas o personagem principal das Escrituras não é Gideão. Não é nenhum juiz. Não há verdadeiros heróis na Bíblia. A Bíblia não forma guerreiros nem heróis do mundo. Ela não nos diz para sermos como eles. Ela diz: Seja fortalecido na sua fraqueza, por Deus. Deixe que este tesouro, Jesus Cristo, esteja em vasos de barro, para que o poder supremo seja claramente de Deus, e não de nós. Somente em Jesus Cristo está a verdadeira paz. E essa história do amor de Deus, essa história implacável, do zelo incessante de Deus, ainda continua.